a gente inicia na profissão, a gente fica muito focado, né, em aprender só técnica, em desenvolver uma boa técnica, fazer uma linda unha. Só que existem muitas barreiras que limitam o nosso crescimento profissional. E se nós, como profissionais, não temos acesso a esse conhecimento, onde a gente fica ali numa bolha limitada, só aprende unha, mas não prospera na profissão. Porque justamente por não saber dessas barreiras que limitam o seu crescimento, o seu sucesso. Hoje vamos falar sobre o medo, né? E o medo, ele é uma grande barreira. Eu me ousaria em dizer que é a barreira mais difícil da gente ultrapassar. E por quê? O medo, ele está presente ao longo da nossa vida. E o medo é um grande limitador. Esse sentimento, essa emoção, ela vai limitar você se você não souber lidar com ela. Se você não saber de fato como controlar o medo para que ele não impeça você de tomar grandes decisões na sua vida, para que você tome ações para crescer na profissão, para prosperar. E isso não só na profissão, tá? Mas em todas as áreas da sua vida. Você pode ver que sempre que você vai dar um grande passo que pode mudar, melhorar a sua vida, você sempre se sente travada, se sente estagnada, porque você está consumida pelo medo. E antes de eu te ensinar a lidar com o medo, antes de você descobrir como que você consegue controlar esse medo, primeiro você precisa entender o que de fato é o medo, né? Porque a gente vê o medo como uma emoção, mas não sabe a fundo, né, como que funciona essa emoção dentro da gente. O primeiro ponto que você precisa entender é que o medo, ele não é um sentimento, ele é uma emoção. Quando nós nascemos, a gente já vem a esse mundo com 4 emoções, tá? Que é a alegria, a tristeza, o medo e a raiva. Então a gente já nasce com essas 4 emoções presentes dentro de nós. E para ficar melhor, eu vou usar uma analogia para ficar mais fácil de entender. Digamos que você nasce com 4 potes, tá? O pote da alegria, o pote do medo, o pote da tristeza e o pote da raiva. E esses potes, de acordo com as suas crenças, com as suas experiências, com as suas vivências, ele pode estar mais cheio e pode estar mais vazio. Vê se tá dando para entender. E para ficar até melhor, vamos dar o exemplo de quem sofre de depressão, por exemplo. A depressão, ela não é uma emoção, ela é um sentimento que vem substantivo da tristeza, né? E quando a pessoa chega a esse estado, digamos assim, de depressão, é porque o pote da tristeza dela já está muito cheio e o da alegria já está baixo, né? Então você consegue controlar se o seu pote vai estar cheio ou vai estar vazio. Só que vocês precisam entender uma coisa, que não tem como você viver sem essas emoções. Em alguns momentos da sua vida isso vai estar mais cheio e outros mais vazio, mas é impossível você se livrar de qualquer uma dessas emoções. Como eu disse, não tem como você se livrar do medo, tá? Porque o medo, ele é extremamente necessário, mas você consegue diminuir e você já vai descobrir como. E como assim o medo é necessário? O medo, ele é necessário para nossa sobrevivência. Porque o medo, ele vai te deixar mais cautelosa em situações de risco, né? Digamos que você está lá no topo de um prédio. O medo vai impedir que você se jogue daquele prédio. O medo impede de que você atravesse a rua na frente de um carro. Então, o medo, até certo ponto, ele te protege. Só que o que acontece? Vamos usar o medo como um despertador no nosso cérebro. É como se você tivesse um despertador do medo no seu cérebro. E sempre que você se depara com uma situação de risco, aquele despertador vai e começa a apitar no seu cérebro e você recua. Só que, o que acontece? Até um certo momento da sua vida, você vai passar por experiências ou até mesmo desenvolver crenças que vai chegar no ponto que esse despertador vai dar defeito. E aonde, em qualquer situação da sua vida que esteja fora da sua zona de conforto, ele começa a disparar. Então, ele vai disparar até mesmo em situações que não é de risco para você. Então, vamos supor que você tá aí, hoje em dia, no seu emprego,
no qual você não é feliz, no qual você não está satisfeita, no qual você está desvalorizada, no qual você está humilhada, e mesmo assim você não consegue sair dele, você não consegue buscar outra alternativa. Por quê? Porque isso foge da sua zona de conforto e o seu despertador do medo, ele tá apitando. Então, quando você tá nesse estado, né, de medo com qualquer situação, é por conta disso, porque tá fora da sua zona de conforto, você tá tão confortável na sua zona que por mais que você esteja infeliz, você não consegue sair daí, você trava, você se limita a viver coisas diferentes que fogem do que você já conhece. E a zona do desconhecido dá medo, é assustadora mesmo, mas é necessário para o seu crescimento. Se você não se permite viver coisas diferentes do que você vive hoje, não tem como ter resultados diferentes. E eu vou até contar uma história para vocês de um rapaz. Ele chegou do trabalho, ele foi dormir e quando ele já estava deitado na cama dele, ele viu a sombra de uma cobra. E ele passou a noite em claro porque ele estava com medo daquela cobra ir lá e atacar ele. E ele não dormiu, ele ficou lá quietinho na cama com medo. E quando amanheceu e a luz do sol bateu no quarto, iluminou todo o quarto, ele percebeu que aquela cobra, na realidade, era um pedaço de tronco. Então ele estava com medo de uma coisa que nem existia. E assim é com a nossa vida. Se não temos clareza, sentimos medo. E com isso, eu quero me referir com medo de começar. Se você não tem clareza, né, dos resultados que você quer ter, da vida que você quer ter, você vai sentir medo de começar, o medo do fracasso. Olha para você ver como te falta clareza sobre o fracasso. Você tem tanto medo de começar e fracassar, só que você não percebe que o não começar que é o fracasso. Porque não tem como você fracassar se você não desistir. O fracasso, ele só acontece quando você desiste, quando você para no meio do caminho, ou, se não, quando você nem sequer dá o trabalho de tentar. Então, às vezes, a gente tem percepções equivocadas sobre determinadas situações no qual a gente não tem clareza. O medo de se expor. Por que você tem tanto medo de se expor? Porque você não tem clareza de quem você quer ser, de quem você é. Aí você tem medo do julgamento. Medo do que as pessoas vão dizer. O que isso interfere na sua vida? Se alguém for dizer alguma coisa ou não, não vai mudar nada na sua vida, não vai acrescentar. E você não faz coisas por falta disso. Medo da falta de apoio. Ai, mas se eu começar e minha família não me apoiar. Ai, mas se eles falar que unha não vai dar futuro. Sabe, são medos tão inúteis. Porque se pergunta, medo do quê? Por quê? Se você parar bem mesmo para fazer uma reflexão, a maior parte do medo que estão na nossa cabeça são pelo ego, sabe? Você não quer se expor. Eu falo que nem eu já falei aqui várias vezes pra vocês, você tem que gravar stories, você tem que aparecer, você tem que, né, tá ali constante na rede social pra você conseguir mais cliente, mas não. Você tem medo de se expor, medo do julgamento. Isso é pelo ego. Sabe? Você tem medo do que as pessoas vão achar de você, como se fosse fazer alguma diferença. A percepção do outro na sua vida que paga seus boletos faz com que você aumente a sua cartela de cliente, faz com que você aumente o seu faturamento. Então é tudo pelo ego, sabe? E chega até ser egoísmo da sua parte, porque você tem uma obsessão insana por querer aprovação o tempo todo. Isso é egoísmo. Você se coloca no centro do universo, como se todo mundo fosse parar a vida para olhar o que você está fazendo. Então, às vezes, você não começa porque você tem medo do que suas amigas vão dizer. Você não grava um stories porque você tem medo do que as pessoas que você conhece vai dizer. Sendo que a maioria dessas pessoas vão passar ali os seus stories e nem sequer vão prestar atenção. Ou nem vai lembrar daqui 24 horas o que você disse. Então é tanto medo da exposição, do julgamento, que você não caminha, que você não evolui, porque você se deixa limitado por essas situações. Você se coloca no centro do universo e não é bem assim. Sabe? Deixa o ego de lado e começa a fazer. Eu sei exatamente
exatamente o que é isso, porque eu vou contar pra vocês que há 2 anos atrás, faz 3 anos já que eu tô na profissão, fez 3 anos. E eu fiquei 1 ano na profissão sem ao menos ter Instagram. Porque eu não queria me expor. Eu não queria que as pessoas rissem de mim, me chamassem de blogueirinha ou qualquer outra coisa do tipo. E era pelo ego. Como se todo mundo fosse parar a vida pra ver o que eu tava fazendo, pra ver o que eu tava falando. Isso não é verdade. E quando eu tive a clareza de que eu estava adiando o meu sucesso, que eu não estava crescendo porque eu não estava sendo vista. Ninguém me conhecia. Como que eu queria ser reconhecida, ser valorizada, se nem ao menos as pessoas me conheciam? Então, quando eu deixei o meu ego de lado e vim pro Instagram, comecei a gravar stories, comecei a fazer live, comecei a mostrar o meu trabalho, eu comecei a ficar reconhecida, porque as pessoas me viam e eu me tirei desse centro das atenções. Ninguém tava nem aí pro que eu tava fazendo. E muitos de vocês parece que tem vergonha de ser iniciante. E cara, ser iniciante é um superpoder, porque você tem tempo de errar, você tem tempo de acertar e ninguém tá ali com foco em você. Sabe? Então começa. Se você acabou de sair do emprego e você quer entrar na profissão, começa. Eu sei que dá um medo. Ai, mas e se eu não conseguir cliente? E se eu não conseguir dinheiro? Eu tenho conta para pagar. Mas cara, adianta. Adianta você sofrer antes do tempo? Você só vai saber se vai dar certo ou vai dar errado se você começar. Mas não só começar, estar dispostas a fazer tudo o que é necessário para ter resultado. Então tá disposta a se expor aqui na rede social, né? A gravar stories, a falar do seu trabalho, a mostrar a profissional competente que você é. Tá disposta a desenvolver um bom atendimento, ter bom relacionamento com a cliente, saber se comunicar, a estar disposta a treinar, né? Treinar todos os dias para você melhorar a sua técnica, para você ficar boa. Porque não é, muitas pessoas acham que só porque entrou na profissão vai ganhar dinheiro. E não é assim, gente, não é. Sabe, vem um preço e você tem que estar disposta a pagar esse preço. Ninguém que vocês veem aqui que tem grandes resultados, né? Que tem uma cartela de cliente cheia, que é valorizada, ninguém começou da noite pro dia. Todo mundo enfrentou os medos. Sabe, todo mundo fez o que era necessário para ter resultado. Então você precisa parar de se limitar. O medo, ele existe, mas ele não pode ser uma barreira para você. E você não pode deixar o medo te limitar. E se você quiser sentir menos medo, tem um caminho. Um único caminho. E eu vou te falar qual é. E normalmente é o caminho no qual não escolhemos naturalmente. Porque quando sentimos medo, a tendência é a gente recuar, né? Porque a gente não quer se colocar naquela situação desconfortável, a gente não quer passar por aquilo, então a gente quer se proteger. Só que o único caminho para você conseguir se libertar, né, dessas limitações, desses empecilhos que estão te sabotando, porque isso é uma autossabotagem, você tá se sabotando. A partir do momento que você deixa o medo vencer, não toma ações, não toma atitude, você tá se sabotando. O único caminho para você diminuir o pote do medo, né, porque ele não vai deixar de existir, mas você consegue diminuir, é você enfrentar o medo. Esse é o único caminho, sabe? E às vezes a gente procura fórmula mágica, a gente quer, né, buscar atalhos, e não existe atalho, sabe? É você ser corajoso o suficiente e enfrentar o medo. Sabe, eu não sei as experiências que você passou na sua infância, eu não sei o que você sofreu, né, para ter esse medo absurdo de dar o próximo passo, de se colocar em movimento, de sair da zona de conforto. Todos nós temos bagagem que veio lá de trás, eu não sei qual que é a sua. Só que você tem que usar isso para se fortalecer, né, para te deixar mais forte. Então enfrenta o medo, tá com medo? Vai com medo mesmo, pega na mãozinha do medo e vai. O que você precisa para conseguir lidar com medo é você tratar o medo como um velho amigo, sabe? Um velho companheiro. Pega na mão dele e vai. E você
ultrapassando esses desafios, você caminhando mesmo com medo, né? Mesmo com esse medo que tanto te trava, você vai perceber que de tanto o medo caminhar com você, ele vai começar a ficar enfraquecido. Até chegar um determinado momento de que você não vai precisar mais ficar se limitando tanto. Você vai conseguir tomar ações, se movimentar com medo, mas que não seja aquele medo grande que vai te sabotar, por exemplo, sabe? Então você vai ficando mais forte, não é um medo que vai sumir, um medo que vai diminuir, é você que vai ficando mais forte, é você que vai tendo força e coragem para enfrentar o medo. Porque uma coisa é fato, todas nós, presta atenção no que eu vou falar agora, todas nós, todas vocês que estão aqui comigo, nós temos capacidade de mudar a nossa vida, de mudar a nossa realidade. Todas nós temos essa capacidade. Só que o que difere de quem consegue e de quem não consegue é a capacidade de agir, é a capacidade de ação. Então, se hoje você não está tendo o resultado que você deseja, você não tem a vida que você deseja, a única culpada é você mesmo. Pode ser duro ouvir isso, mas é a realidade. E eu só consegui mudar a minha vida quando eu tive essa clareza de que eu estava insatisfeita com a minha vida. E eu, como protagonista, eu era a única responsável por isso. Então, ou eu enfrentava o medo e ia com medo mesmo, ou eu ia continuar a minha vida inteira naquela mesma situação. Entra ano após ano e você tá com o mesmo resultado, você tá com a mesma vida, você começa a viver no piloto automático. Você não faz nada de diferente. Gente, eu trabalhava desde os 11 anos de idade na feira. Quando foi pra mim sair da feira, eu já tava com 18 anos. Eu senti um medo absurdo, porque eu achava que eu não era capaz de fazer nada além daquilo. Porque eu fiquei mais de 7 anos dentro da bolha. Aquilo era confortável, porque eu já sabia fazer, eu sabia que eu era boa naquilo. Então, quando eu entrei pro mundo das unhas, quando eu decidi fazer diferente, é óbvio que eu senti medo. Só que eu tinha duas opções: deixar o medo me paralisar e continuar na vida que eu estava infeliz, que eu estava insatisfeita, ou pegar na mãozinha do medo e ir com medo mesmo e mudar a minha vida. E presta atenção no que eu vou falar agora. Todas as coisas que têm o poder de transformar a sua vida é o que mais vai dar medo. É assim, assustador. Porque se você parar para analisar, às vezes a gente tem uma péssima mania de querer justificar o sucesso do outro. Presta atenção, eu já fiz isso e eu me policiei para não ser esse tipo de pessoa. Você olha uma pessoa que tem muito mais resultado que você e você começa a arrumar desculpa para aquela pessoa. Ai, porque ela teve ajuda. Ai, porque para ela foi mais fácil. Ai, porque ela já tinha dinheiro para investir. Tudo você arruma uma desculpa para justificar o sucesso do outro. Só para não ter que olhar para você e dizer que se você não tem os mesmos resultados que essa pessoa, é culpa sua. Então você tenta facilitar o sucesso do outro só para massagear o seu ego. Para com isso. Aquela pessoa, ela pagou o preço por estar lá. E se você estiver disposta a pagar o preço, você também vai chegar lá. Sabe? Então derruba essa barreira do medo. Derruba, não deixa ele te limitar. Sempre que você tiver que tomar uma decisão e te der aquele medo, aquela trava, saiba que você está no caminho certo. E aí que você precisa mostrar força e enfrentar ele. Porque a partir do momento que você se desafia, que você enfrenta esse obstáculo, você está mais próximo do seu objetivo final. Qual que é o seu objetivo final? Você já sabe isso? Que tipo de profissional você quer ser? Quais tipos de resultado você quer ser? E você precisa caminhar para ele. E vocês vão entender melhor isso na aula de amanhã, que amanhã a gente vai falar sobre a realidade versus sonho, né? Porque muitas pessoas vivem só no mundo dos sonhos e não tira isso do papel e coloca na prática. E aonde que às vezes a pessoa vive uma vida repleta de mediocridade, de escassez, porque ela não sai do plano imaginário, né? Só vive na imaginação e não vem pro plano físico, não coloca os resultados em ação, não vai, planta a sementinha para colher os frutos. Então amanhã a gente vai falar fortemente disso. Só que você só vai conseguir sair, né, do mundo da imaginação se você conseguir desenvolver essa força, essa coragem.
Sabe, eu sempre falo para vocês que basta uma decisão para fazer sua vida acontecer. Sabe, a gente tem um poder muito grande que é o da decisão. E quando você não decide enfrentar os seus medos, quando você não decide agir, você já tem que estar conformada de que a sua vida vai ser a mesma pro resto da vida. Eu falo isso para vocês porque se eu não tivesse enfrentado os meus medos há 3 anos atrás, eu não estaria aqui hoje. Sabe, eu não teria uma agenda com clientes fiéis que vêm todo mês para manutenção, eu não teria montado o meu espaço, eu não teria desenvolvido a minha metodologia de ensino que hoje transforma a vida das minhas alunas. Sabe, eu não teria saído da roça, porque eu morava na roça, não tinha nem piso onde eu morava. Eu vivia uma vida muito simples. E hoje eu tenho uma casa bonita, na qual eu sempre sonhei em ter. E tudo isso só foi possível porque eu consegui ter coragem para enfrentar os meus medos. Então você não vai se livrar do medo. O que você precisa é ser forte o suficiente para enfrentar todos eles. Sabe, se você tem medo de começar, começa, porque você sabe que esse medo está te limitando em viver coisas novas. Se você tem medo de se expor na rede social, se exponha. Porque é ali que você vai atrair seus clientes, que você vai ser conhecida na sua cidade. Então, tudo que você tem medo, enfrente, não faz corpo mole. Sabe, não deixa que o medo te trave, te impeça. Porque o sucesso, ele é uma construção. Ele não vem da noite pro dia. Quem te vende isso é uma grande ilusão. Estão mentindo para você. Ele é uma construção. Eu gosto até de comparar o sucesso com um edifício, né? Aqueles prédios altos. Você acha que aqueles edifícios construíram de um dia para a noite? Mesmo que pegue a melhor empreiteira do mundo, ninguém consegue levantar um edifício do dia para a noite. É a mesma coisa do seu sucesso. Você pode ter os recursos necessários, você pode ter um excelente mentor, você pode ter os melhores materiais, equipamento, ambiente, mas o sucesso você não vai construir ele do dia para a noite. Leva tempo, leva paciência, leva constância e leva determinação. Você tem que estar determinado em construir o seu sucesso, passo por passo, dia após dia, enfrentando os medos, os obstáculos, os desafios. Tudo na vida você precisa ser desafiada. Sabe, empreender é libertador. Você tem o poder de transformar a sua vida. Mas com isso vem os desafios, não é fácil, sabe? As pessoas acham que empreender é fácil. Eu decidi abrir um negócio, vai chover cliente, eu vou ficar rica. Não é assim que funciona, gente. Primeiro você toma a decisão. Eu decidi que eu vou virar nail designer e é a decisão. Tomei essa decisão. Agora eu preciso me manter nessa decisão. E mais do que isso, eu preciso ser corajosa e enfrentar todos os desafios que vai vir como consequência dessa decisão. Então você tem que ser corajosa em investir, né, nos seus materiais, nos seus equipamentos, num bom curso. Você tem que estar determinada em estudar, em treinar. Você tem que ser corajosa em estruturar um programa de modelos para você treinar. Ser corajosa em atender suas primeiras clientes, que dá aquele frio na barriga e você acha que você vai fracassar logo nos primeiros atendimentos. Você tem que ser corajosa em saber que o fracasso ele não existe. Ele só vai existir se você desistir. E uma coisa, eu posso falar com vocês com toda certeza, sem medo de errar. Sem medo de errar. Não tem como ganhar de quem não desiste. É impossível você vencer de quem não desiste. Porque aquela pessoa pode dar errado, mas ela vai levantar, ela vai pegar e mapear onde que ela errou e ela vai consertar aquele erro, porque ela está determinada a vencer. E quando você acender essa chaminha da determinação dentro de você, você vai vencer. Isso é inevitável, é só questão de tempo. Sabe? Então, o que eu quero com toda essa aula aqui com vocês é explicar que o medo, ele já nasceu com nós. Só que vai de você aumentar o poder do medo ou diminuir o poder do medo. E como que você diminui o poder do medo? Enfrentando ele. Caminhando mesmo com medo. Quando você se deparar com uma dificuldade, com um obstáculo que você precisa ultrapassar e der aquele medo, é aí que você precisa ser mais corajosa ainda.
Quando eu alugava sala num salão, veio a pandemia, o salão faliu e nesse mês eu não tinha atendido nenhuma cliente. E por falta de conhecimento, né, naquela época eu não investi em curso, eu achava que não era necessário o comodismo, né? Eu me vi fracassando, sabe? Eu tava sem dinheiro, eu tava sem um lugar para atender, eu tava sem cliente e eu pensei, é agora, eu fracassei, eu tô fracassando, não tá dando certo. E eu senti vontade de desistir em um certo momento. Só que eu sou uma pessoa teimosa, sabe? Pra mim, desistir não é uma opção e eu não queria dar o braço a torcer e falar que eu tinha fracassado. Eu não queria, eu me recusava a isso. E foi quando eu senti o medo, sabe? O medo de agir, eu me senti paralisada. Eu olhei pra mim mesma e falei: eu vou deixar mesmo o medo me limitar? Ou eu posso buscar recursos para que eu me levante novamente? E assim eu fiz, sabe? Naquele mês eu lembro que eu estruturei um programa, né, de promoções, no qual eu vinha com uma amiga e as duas ganhavam decoração, tinha desconto, coisa que eu nunca tinha feito antes. Eu fiz para levantar dinheiro, eu me propus a alugar um outro espaço sem ter nenhum dinheiro, eu não tinha como contar com o próximo aluguel do mês, eu não tinha. Foi desesperador esse mês, mas eu enfrentei o medo. Sabe, eu fiz com medo mesmo, acreditando na minha capacidade, acreditando que eu seria capaz de ultrapassar aquele obstáculo, de vencer aquele obstáculo. E eu peguei na mãozinha do medo e eu fui. Se eu não tivesse feito aquilo, eu não tinha lotado a minha agenda. Porque depois que eu aluguei esse espaço, que eu comecei a divulgar, foi aí então que eu peguei, criei um Instagram, que eu vi que eu tava ficando para trás das outras profissionais da minha cidade. Foi aonde que eu decidi enfrentar todos os medos que estavam me paralisando até ali. Sabe, foi a virada de chave, foi quando eu percebi que eu precisava, eu necessitava enfrentar os meus medos. E foi essa virada de chave que me transformou numa pessoa corajosa e determinada. Porque daí foi aí então que eu criei o meu Instagram, comecei a divulgar o meu trabalho, comecei a aparecer. Eu lembro que o meu primeiro stories eu não conseguia olhar nem na câmera. Eu ficava olhando pro chão, olhava pros lados, eu não conseguia olhar pra câmera. Eu já até coloquei esses stories esses tempos atrás pra vocês verem como que foi. Foi horrível, mas eu fiz. Sabe, eu enfrentei o meu medo dos estudos, porque eu tinha uma crença com os estudos, eu enfrentei, comecei a investir em curso, comecei a evoluir, comecei a crescer. Em um ano, eu evoluí 2, porque eu consegui enfrentar os meus medos, aqueles medos que estavam me travando, estavam me impedindo. Sabe, eu tava 1 ano estagnada na profissão, eu não crescia. Eu não via melhora no meu trabalho, as clientes não me valorizavam, não me respeitavam. E eu culpava as clientes, a culpa não era das clientes, a culpa não era minha. A culpa era minha, porque eu tinha pegado aquela barreira e deixado ela me limitar. O medo não me deixava avançar. E quando eu tive o momento da clareza, porque a gente só tem medo daquilo que a gente não tem clareza. Quando eu tive clareza e eu derrubei essa barreira, a barreira do medo, eu comecei a crescer. E cresci rápido, porque eu estava disposta a enfrentar qualquer desafio. Então aí, essa sementinha que eu quero plantar aí dentro de você agora, a sementinha da coragem, da determinação, para você conseguir enfrentar todos os medos que estão te impedindo hoje. Não deixa ele te limitar, não sabote os seus resultados. Cada coisa que você deixa de fazer por medo é como se você estivesse se auto-sabotando e adiando o seu sucesso. Não adie o seu sucesso. Faça o que é necessário para ter resultado. Mesmo que seja desconfortável, mesmo que doa, faça. Você é capaz de crescer, você é capaz de se tornar tudo aquilo que você sonha. Só depende de você. E você entendendo isso, você toma ações, você toma decisões para conseguir esses resultados. Então, sempre que você tiver num momento de decisão e o medo falar mais alto, você cala a voz do medo e você age, você se movimenta. Não interessa se você vai pegar e entrar na zona do desconhecido, é lá que acontecem as grandes coisas.
Porque quando você tá na zona do conforto, você tá habituada com aquilo, você tá acostumada com aquela rotina. Então é claro que aquilo não vai dar medo, porque não tem nada que vai desafiar a sua capacidade. Você tá confortável e quem tá confortável não cresce. Então se coloque em movimento, faça o que você nunca fez, se desafie, sinta medo, porque você vai crescer, a sua vida vai mudar. Não duvide da sua capacidade. Todas nós temos plena capacidade de transformar a nossa vida, de evoluir como ser humano. Eu sempre falo que as unhas, elas não só transformaram a minha vida, elas me transformaram em um ser humano melhor. Eu sou uma pessoa completamente diferente de quem eu era 2 anos atrás. Tudo graças às unhas. Então, qualquer medo que você sinta hoje que impede você de crescer na profissão, enfrente-o. Que você vai crescer. Você não vai ser só mais uma na multidão. Se recuse a ser só mais uma. Se coloque num lugar de destaque, que as pessoas conheçam o seu nome, que você seja conhecida na sua cidade, que você seja valorizada pelas suas clientes. Se coloque nesse lugar. Seja uma profissional acima da média. O que seria essa profissional acima da média? A profissional que não é medíocre, que se dedica em fazer coisas que as outras profissionais não estão dispostas a fazer, que é enfrentar os medos, enfrentar os obstáculos, caminhar, se movimentar. Sabe, você tomar ações, eu acho que é o mais desafiador, né? Você sair de onde você está hoje e caminhar um pouco para frente. Mas se você não for corajosa para isso, você sempre vai estar estagnado na profissão. Você pode ter 10 anos de profissão, você vai ter os mesmos resultados, porque você não teve a coragem de enfrentar o medo. Então, se arrisque. Mesmo com medo, faça. E você vai olhar para trás daqui a 1 ano e vai agradecer por ter tido essa coragem. Porque você vai ver como os seus resultados vão mudar, você vai ver como a sua vida vai mudar. Só depende de você. Ou melhor, para ser mais específica, só depende da sua capacidade de agir, de enfrentar tudo aquilo que está te limitando atualmente. Todas nós temos traumas, temos experiências, temos vivências. Só que isso não pode limitar o seu crescimento, não pode ser um empecilho para você ter sucesso na sua vida. Falem aqui para mim o que vocês estão achando dessa aula. Se vocês já estão tendo uma percepção diferente sobre o medo. Eu era uma pessoa muito medrosa, sabe? Tudo que eu ia fazer na minha vida eu sentia medo, largava pela metade. A única coisa que eu fiz e tô fazendo é as unhas. Eu acho que essa profissão me libertou, sabe? Daquela menininha indefesa, insegura, e me transformou numa mulher forte, poderosa. Mas porque eu tive clareza de quem eu queria ser, aonde eu queria chegar e disposição para enfrentar tudo isso. Então, para a gente encerrar a aula de hoje, o que eu quero te falar é: seja corajosa, que você vai conseguir. A insegurança é um subjetivo do medo. Você está insegura porque você sente medo. Mas se coloque em movimento, vença o medo. Não deixe que o medo te impeça, não deixe ele ser uma barreira para você. A gente tem medo de coisas que nem sequer aconteceu. Como, por exemplo, o medo de dar errado. Como que você tem medo de uma coisa que nem aconteceu? Você não sabe se vai dar errado porque você nem ao menos tentou. Você nem ao menos se arriscou. Então, como que você está deixando uma coisa que nem existe te paralisar? Se você pensar de forma lógica, nem faz sentido. Não faz sentido você deixar uma coisa que nem ao menos aconteceu te travar. Só para finalizar mesmo, se coloque em movimento. Enfrenta o medo. Seja corajosa. Comece, você que não começou, você que já começou, em frente aos outros obstáculos, né? Que é dar exposição, gravar stories.
Às vezes você tem medo de investir num curso que vai transformar a sua vida. Se liberte desse medo, invista, porque o conhecimento é o que vai te mostrar o caminho, né? Que vai poupar tantos erros da sua parte e vai acelerar os seus resultados. Às vezes você tem medo, né? De não dar certo. Não sofra antes do tempo. Não tem como você sofrer por uma coisa que você não sabe que vai acontecer. E outra, esse negócio de dar certo, quem faz dar certo somos nós. Então, se você entra com sangue nos olhos de fazer, eu vou fazer dar certo, eu vou fazer acontecer, não importa o que aconteça, eu vou fazer acontecer, você faz. Então, já entra com a mentalidade de que eu vou fazer acontecer. Vai fazer dar certo porque só depende de mim. Você precisa mudar a sua mentalidade para você crescer, para você lidar com isso. Senão a tendência natural vai ser sempre você se afastar de grandes coisas. E quem se afasta de grandes coisas vive na mesmice. Se liberte disso. Então, assim, você ter sucesso vai muito além do que você aprender uma técnica. Vai muito além de você aprender sobre unhas. Você precisa ter outros conhecimentos além da unha se realmente você quiser ser uma profissional que tem sucesso na carreira, que prospere dentro da profissão. É muito importante, porque enquanto eu não tinha acesso a esses outros conhecimentos, eu não evoluí. E é por isso que eu faço questão de trazer eles aqui para vocês. Porque dificilmente a gente vê perfis de unha ensinando sobre outra coisa além de unha. Aí quando você vai para o campo de batalha que você vê que só unha não é o suficiente, você fica perdida, você sente vontade de desistir, justamente porque você não sabe o que está te limitando, o que está te travando. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que de fato tenha sido de grande valor para vocês. Enfrentem o medo, sejam corajosos, porque vocês vão ver como a vida de vocês vão mudar quando vocês se comprometer em enfrentar todos os obstáculos que estão te limitando. Não se sabote, não sabote os seus resultados. Toda vez que você sentir medo, é a hora de enfrentar ele. Só assim você vai se aproximar dos seus resultados. Só assim você consegue mudar a sua vida. Só assim você consegue evoluir, tanto na profissão quanto ser humano. É enfrentar aquilo que está te travando. Um beijo e até a próxima Range Class.